Olá, pessoal, tudo bem? Segura esse seu coração aí que a gente vai fazer a melhor sessão de perguntas e respostas desse domingo. Vocês vão ver. Afinal de contas, a gente já tá, não é de hoje que a gente vê que uma boa parte do sofrimento que as pessoas têm com zumbido não é só porque ele existe, e sim porque também as pessoas não sabem o que elas precisam saber. Então, não conhecer faz com que a nossa mente viaje em mil possibilidades que muitas vezes não tem a ver com a realidade. E por isso, mesmo que em doses homeopáticas, aos domingos, eu sei que é importante essa questão de tirar as dúvidas, as suas e as dos outros, ouvir as dos outros, porque às vezes é isso, dúvida de um é dúvida de muitos e no fim a resposta acaba servindo pra gente, né? Então a gente sabe, de outros carnavais que esse conhecimento que vem aos poucos, ainda mais aqui que a gente explica tudo simples, né? Fica tudo mais fácil, a gente tem uma visão muito mais otimista, embora pé no chão, do que o Google, do que outras pessoas. Dá para ir ajeitando essa ideia do zumbido dentro da cabeça de cada um e diminuindo o desespero, né? Então, muito do que a gente vê de desespero é o que eu sempre falo. Não basta ter zumbido para incomodar. Precisa ter o zumbido e ideias absolutamente desfavoráveis para si mesmo, a ponto de colocar o cérebro de cada um de vocês em alerta. Então, segura o coração e vamos lá para a sessão aqui de perguntas e respostas. Deixa eu cumprimentar as pessoas que chegaram. Boa tarde, Heloísa, Margarete, Fernando, Sérgio, Sandro, Maria Lúcia, Baque César, tudo bem, queridos? Ed Tomé, Graziela, Emineuza, Maria Lúcia, Tereza, Fernando. É isso aí, enquanto vocês vão se cumprimentando, Maria Furtado, Ana Maria, Belas Pro, Nice Bonetti, Sandra, Lívia, Celibela, Jerônimo, tudo bem? Marina Lilibeck, Chefe Marial, Marcelo Grilô, é isso aí, quanta gente bacana aqui. Doutora Maeli Zubac, Vilma C, Freitas Biscalha, tudo bem, querida? Adecir Belo, Zilma, Ricardo Furtado, Oliveira Diniz. É tão gostoso ver as pessoas que voltam, que voltam pra live, é muito legal. Eliana SF Pereira, quem mais? Luciana Matsukuma, Priscila Fênix, J. Ramalho, Ianelli, Miriam Rocha, Lu Paz, J. Ramalho, Bezerra, tudo bem? É isso aí. Aí, Jerônimo, galera nova, cuida deles, tá bom? Eu vou começar aqui com a sessão de perguntas e respostas, do jeito que eu combinei, que a gente tem colocado a caixinha do Stories para vocês perguntarem. Então vamos começar por essa parte e já já a gente vai para as perguntas de vocês. Então a primeira: doutora, zumbido pulsável, é pulsátil que a gente chama. Zumbido pulsátil, o som aumenta quando mexo o pescoço. Pode ser cervical? Yes. Vamos lá. Estrutura o raciocínio para quem tem zumbido pulsátil aqui, tá bom? Então tem dois caminhos para seguir. Ou ele tem a ver com a circulação, então com o vaso sanguíneo pulsando, ou ele tem a ver com a parte muscular, tá? Então, quando é com vaso sanguíneo, em geral, a gente acaba vendo como os movimentos de rodar o pescoço ou de fechar a jugular aqui de um lado ou do lado do zumbido, né? Ou quanto correr, agitar o coração, seja com atividade física, seja às vezes se emocionando e chorando, o quanto o coração bate mais rápido e o zumbido pulsátil acompanha. Então pode ser um problema numa veia, pode ser um problema numa artéria, sempre pertinho do ouvido. Então o ouvido tá ouvindo essa pulsação que tá passando ali perto dele, tá? Então se bate aqui 70 vezes, bate aqui 70. Acelerou para 100, aqui acelera para 100.
E existe o zumbido pulsátil muscular, que tem muito a ver com esta parte aqui, ó, da vizinhança da frente do ouvido, essa parte aqui da mastigação da mandíbula e ou essa parte aqui da vizinhança de baixo, que é o pescoço, tá? Então, em geral, os zumbidos pulsáteis da parte muscular vêm acompanhados de outros sintomas. Tampa e destampa do ouvido, né? Uma pressão lá dentro. Dor de ouvido pode ter uma tontura leve, não costuma ser vertigem, né? Costuma ser uma vertigem, uma tontura mais inespecífica. Pode ter incômodo com sons. Então, um combo do zumbido pulsátil junto, né? Normalmente leva mais pro lado muscular do que pro lado circulatório, tá? Vascular. É isso aí. Muito boa pergunta. Vamos lá, quem mais? Outro que tem muito a ver aqui também, ó. Já vamos emendar os dois. Além da perda, meu zumbido pode ter origem somatosensorial, pois sinto que modula conforme movimento de braço, que é o que estava no outro coisa, de braço, tá? Então, yes, tá? A gente sempre tenta buscar o que tem a ver com o zumbido. Zumbido e perda auditiva costuma ter muito a ver, a gente já falou isso milhões de vezes para vocês. Mas zumbido e movimento, então com a parte de pescoço ou a parte de mandíbula, abre, fecha, vira para lá, vira para cá, para cá, para cá. Isso tudo também pode ter a ver. E uma pessoa pode ter as três coisas: o zumbido, a perda de audição e a parte somatosensorial também, tá? Besteira pouco é bobagem, né? Vocês sabem daquele ditado. Quando vem tudo ao mesmo tempo. Vamos lá ver mais uma. Já vou pegar a informação aqui de vocês, enquanto vocês estão se cumprimentando. Um monte de boa tarde aí. Ixi, já foi lá para baixo aqui. Deixa eu me atualizar aqui. Vamos lá. Zumbido decorrente de otosclerose bilateral. Pode melhorar? Incomoda mais à noite. Não lembro o nome da pessoa aqui. Vamos lá. Então, otosclerose, eu sei que tem gente aqui no grupo com esse diagnóstico, né? Então, otosclerose é uma doença que pode ser uni ou bilateral. É da cápsula óptica ali, é de uma região do osso do ouvido, onde tem uma proliferação de osso que prende, que aprisiona o terceiro ossinho, que é o estribo. Então, o estribo, que é um ossinho que se movimenta, em movimento de pistão, quando o som chega, ele fica preso, ele não consegue se movimentar, tá? Então, a otosclerose é uma das pouquíssimas causas de zumbido e perda de audição que tem tratamento cirúrgico. Isso é importante de entender, tá? Então, outras causas de zumbido e perda não tem essa possibilidade. Bom, operar ou não operar é um entendimento entre o paciente e o médico dele. Mas vai depender do tipo e do grau de perda... Desculpa. Do tipo e do grau de perda auditiva que a pessoa tem. Então, veja, existe a possibilidade de operar, existe a possibilidade de melhorar o zumbido, as custas de aparelho auditivo. Os pacientes com otosclerose são excelentes para aparelhos auditivos, eles costumam ter ótimos resultados. E existe uma medicação na linha dos bifosfonados, né, que são as mesmas medicações que servem para osteoporose, tá? Que podem ajudar a pessoa com otosclerose, tá? Única e exclusivamente o zumbido da doença otosclerose. Não vão pensar nisso para qualquer outra causa de zumbido. Então, pode melhorar sim, é a resposta, mas vai depender do que você vai fazer para a doença da qual o zumbido faz parte, tá? Não é, tem uma doença otosclerose, quero só tratar o zumbido. É zumbido mais uma perda de audição que costuma ser progressiva, tá? Então, não fica parada só na pessoa, só na questão do zumbido, não. Mais gente entrando aqui. Se tem perda, o aparelho auditivo é indicado? Já pego aqui a Shirley. Yes, se tem perda, o aparelho auditivo pode ser indicado, tá bom? Então, aí a ideia é sempre... Oi, Martinha, tudo bem, querida? A ideia é sempre a pessoa ver
o quanto ela vai conseguir melhorar, né, da audição e do zumbido com o aparelho, porque muitas pessoas vão para aparelho achando que é uma mágica que acaba com o zumbido, que cura zumbido, e a ideia não é essa. Aparelho é um estimulador dos ouvidos e do cérebro, né, e dentro desse processo de estimular dia a dia, sim, toda essa rede neuronal envolvida com o zumbido pode melhorar, tá? Pode melhorar. Então, é uma coisa que vale a pena. Olha que pergunta interessante. Por que antidepressivo aumenta o zumbido? Ai, como tudo nessa vida tem dois lados, pelo menos dois, e a verdade, né? Então, olha o lado da pessoa. Por que antidepressivo aumenta o zumbido? E se eu falar para vocês que tem assim de pesquisas mostrando que antidepressivo diminui o zumbido, né? Enfim, então essa é uma mísera, uma pequena oportunidade da gente entender como remédio é uma chave. O que vai acontecer, piorar zumbido, fazer aparecer um zumbido, ou diminuir o zumbido, ou curar o zumbido, depende em que fechadura que ela vai cair, que a fechadura é o corpo da pessoa, né? Então, a coisa é tão individual que eu recebo uma pergunta assim, né? Porque antidepressivo piora o zumbido, sendo que ele pode melhorar o zumbido dependendo do contexto. Então, não tem verdade absoluta, tá? Bom, já tem pesquisa mostrando que a vulnerabilidade individual das pessoas terem efeito colateral com remédio tem uma base genética, porque ela está associada às mitocôndrias. Então, isso pode ser uma herança que a gente ganha das nossas mães, né? Das mulheres, da mãe dela, da mãe dela, da mãe dela, tá? Então, fiquem alerta, que é o que eu sempre venho falando para os pacientes que chegam na minha primeira consulta e falam assim: doutora, eu passei com o médico tal e eu tomei o remédio X. Aí, ele não adiantou. Aí, eu tomei o remédio Y, ele piorou o meu zumbido. Aí, em paralelo, um outro médico me deu um remédio para colesterol. Aí, eu tive efeito colateral. Aí, eu tomei um remédio para arritmia e eu tive efeito colateral. Então, as pessoas que têm coleção de histórias de efeito colateral, com remédio que for, com sintoma que for, não só antidepressivo para zumbido, ou uma sequência de falhas do remédio, pare e pensa. Insistir pra quê se seu corpo tá mostrando que remédio não é pra você? Até rimou, tá? Tem chaves que não são pra nossa fechadura. E isso é importante a gente entender, tá? Então tem gente que faz uma consulta com zumbido, é tratado com determinado medicamento e na segunda consulta, entre 2 e 3 meses de tempo depois, já melhorou 50% do zumbido. É lindo de ver. E tem pessoa que às vezes toma o mesmo remédio e uma semana depois está parando por causa de efeito colateral, ou em outras partes do corpo, ou de piora do próprio zumbido. É doido esse negócio. Mas isso é o que eu falei, é a oportunidade da gente entender a duras penas a individualidade de cada pessoa, tá? Então, se o corpo vai bem com remédio, ótimo, antidepressivo ou outro, ótimo para o tratamento. Se o corpo não vai bem, busquem, desapeguem de remédio, busquem outra opção, tá? Porque tem uma hora que a gente tem que enxergar que aquilo não é pra gente, embora tenha feito o fulano curar ou a vizinha melhorar 80% do zumbido, tá? Eu sei que é frustrante, porém não é pra todo mundo, tá? Tenho 2 tipos de zumbido, a cigarra e o pulsátil, porém sem diagnóstico médico da causa do pulsátil. O que devo fazer? Buscar o diagnóstico médico da causa do pulsátil. Eu falei, ou é a linha circulatória, que a gente precisa de exames do tipo angiotomografia ou angiorressonância magnética, ou é da linha muscular, e daí depende do outro conjunto de sintomas, e aí um fisioterapeuta bem versado, né, na parte muscular ajuda demais. Vamos lá, gente, vamos lá. O que mais que tem de pergunta bacana para vocês aqui?
Aqui, ó. Fiz audiometria de altas frequências, deu perda. Nesse caso, o tratamento já começa com o aparelho. Vamos lá, o que é audiometria de altas frequências? Acho que todo mundo aqui deve conhecer a audiometria, que hoje a gente chama de basal ou de básica, porque é o mínimo que todo mundo precisa fazer. Medir a audição para sons graves, médios e agudos, né? 250 Hz a 8.000 Hz, tá? Então, espero que cada um já tenha feito pelo menos uma, né? Enfim, e como às vezes ela vem normal, mas a pessoa tem zumbido, a nossa hipótese, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, tem perda de audição escondida. Então, se tem escondida, vamos sair procurando. Aonde que a gente vai procurar, se não mostrou na parte básica, a gente vai procurar nas altas frequências. Por quê? Porque lá é exatamente a região mais vulnerável do ouvido. O que é vulnerável? Aquela que toma porrada, cai logo, cai antes das outras. E se for levantar, ainda demora mais para levantar do que as outras, tá? Então, nosso ponto fraco do ouvido é a região de altas frequências, porque é a primeira que recebe porrada, tá? Então, se a audiometria normal não mostra perda, mas a pessoa tem zumbido, automaticamente a investigação deveria ser conduzida para audiometria de altas frequências também. E aí, como a gente particularmente adora medir zumbido, o zumbido pode estar dentro das frequências da audiometria básica ou pode estar na audiometria de altas frequências, tá? Então, se eu quero medir o zumbido, ele tá nas altas frequências, mas eu não tenho essa audiometria, fica tudo uma zona enorme, tá? Para o médico depois entender o que está acontecendo, tá? Então, vamos lá. Expliquei o que é audiometria de altas frequências. Mede a audição da mesma maneira que de 250 a 8.000 Hz, só que mede de 9 a 16.000 ou 18.000 ou 20.000, tá? Então, o nosso aparelho, por exemplo, mede de 9.000 a 16.000 Hz. Bom, aí deu perda. É muito comum dar alguma perda a partir dos 42 a 44 anos. A pessoa tá beleza, não tá percebendo nada, só o zumbido, tá? E pode ter alguma perda lá em 14.000, em 16.000 Hz a partir de 42 anos mais ou menos, tá? Bom, aí deu perda, vou usar aparelho auditivo, que é a pergunta. Aparelho auditivo não consegue, por enquanto, não consegue chegar nessas frequências sonoras que são as primeiras a cair. Não consegue, tá? Então, existem aparelhos que hoje chegam até 10.000, 12.000 Hz. E se a perda estiver nessa região e se o zumbido também estiver nessa região, pode ser uma tentativa, sim, para melhorar o zumbido deste caso em particular, tá? Então, não basta saber que tem perda na audiometria de altas frequências, tem que saber em que região que ela tá, em que região que tá o zumbido. Então, com isso, a gente tem uma ideia, para não ser um chute, a gente tem uma ideia se o aparelho pode ajudar aquele paciente em particular, tá bom? Então, não basta ter perda para daí lá para sair usando aparelho, não. Vamos ver quem mais que tem aqui. Por isso, capricho na alimentação. Não posso tomar remédio. Lívia, acho que é um bom motivo para você, porém, devia ser um motivo para todo mundo, né? Mesmo podendo tomar remédio, porque a alimentação é uma base sem a qual não dá pra gente ficar. Qual exame posso fazer para saber se tenho otosclerose, tá? Então, otosclerose, a conversa com o médico, perda de audição, uniobilateral, zumbido, pode ter uniobilateral, não é obrigatório ter zumbido, mas todos os casos de otosclerose têm perda, né? 60% das pessoas com otosclerose tem alguém na família também, ou com zumbido ou com perda, né? E muitas vezes as pessoas falam, minha mãe teve, ou minha avó teve, e ela operou o ouvido. Então você já entende que é uma pista a mais pela conversa, tá? Exame físico, em geral, absolutamente normal, em geral, tá? E a audiometria é o que faz a gente aumentar a nossa suspeita
de otosclerose depois daquela conversa e desse exame físico, tá? Então, em geral, a audiometria mostra uma perda condutiva ou uma perda mista, tá? A ausência de reflexos estapedianos e algumas vezes a tomografia de cortes finos também consegue mostrar a otosclerose. Muito bem, vamos lá, vamos lá. Outra pergunta aqui. Que vem. Por que alguns zumbidos contínuos e de um tipo só, às vezes mudam de frequência, como uma caixa de som? Perfeito. Então, pessoas que têm, por exemplo, um apito, fica pi, daí, faz alguma oscilação de frequência. Porque o mais comum é fazer oscilação de volume. Então, o apito fica alto, o apito fica baixo. Mas é sempre um apito. Então, o apito que muda para um chiado, para uma cigarra, esporadicamente, provavelmente, o que faz sentido para mim, tá? A gente não vê pesquisa sobre isso. O que faz sentido para mim é que a região do ouvido que assumiu o controle do zumbido mudou temporariamente, né, para um vizinho por algum motivo, tá? Lembrando que zumbido costuma ser ritmo acelerado dentro de funcionamento do ouvido, né, por causa de uma perda de audição. Então tem a região do ouvido que tá com perda, vai como se fosse um departamento da nossa empresa que tá sem funcionário. Aí por que tá sem funcionário? Outra região do ouvido da nossa empresa tem que acelerar esse ritmo de trabalho. Então é nessa região, que é essa frequência do zumbido, é quem tá lá mandando bala, trabalhando a mais para tentar compensar. Eu sempre falo para vocês, a ideia do zumbido aparecer nunca foi e não tem um pingo de sentido que um dia vá ser a intenção de detonar a vida de vocês, tá? A ideia é alertar que tem um buraco naquela empresa. Aconteceu de ter um buraco naquela empresa, porque os funcionários foram agredidos, tá? Então existe a região que é responsável por trabalhar mais, por gerar um ritmo acelerado. E por algum motivo, temporariamente, isso deve passar de comando, né? Por algum motivo, tá? Passa de comando temporariamente e, em geral, volta para a base de novo. Alguns pacientes, de fato, falam assim, ó, quando meu zumbido começou, era um chiado. Aí 6 meses depois, 2 meses depois, virou um apito e assim ficou. Então, às vezes existe a troca da guarda, né? A troca do comando definitivo. Provavelmente outra região do ouvido assumiu o controle da geração do zumbido. Tá fazendo sentido para vocês? Deixa eu ver aqui. Medicamento para 3 meses é ter paciência, esperar a melhora. Medicamento para zumbido, se a gente espera melhorar com um medicamento, no mínimo 2 meses, tá? Então, olha, vou fazer uma analogia que acho que todo mundo conhece também. As sinusites que tem que ser tratadas com antibiótico são as mais chatas da nossa parte, né? Porque elas precisam de 10 a 14 dias de antibiótico, enquanto às vezes você trata uma amidalite, né, com menos tempo, uma otite com menos tempo e tal, tá? Agora, imagina a pessoa que tá com sinusite e ela quer tomar 2 ou 3 dias só. Ela quer melhorar rápido, porque ela tá incomodadíssima com a dor de cabeça, com catarro, com mau cheiro no nariz, etc. Ela quer melhorar. Eu super entendo. Só que 2, 3 dias de antibiótico para quando são necessários 10 a 14 não costumam fazer efeito. Então, com zumbido é a mesma coisa. Tem gente que quer melhorar ontem. E se eu pudesse, eu faria mágica. Se eu pudesse, eu faria, né? Bateria a varinha de condão na cabeça de cada paciente e fala, some zumbido. Mas existe um processo que é do corpo. Fora que o remédio é como se fosse um jogador no seu time de futebol, de reforço, né? Para você ganhar o jogo. Só que o remédio, além de ter o tempo para fazer efeito desse mínimo de 2 meses, ele ainda vai ter que encarar quem? Quem que é o adversário, gente? Quem que é que causou esse zumbido que eu tô tentando melhorar? E quanto dessa causa ainda tá presente na vida da pessoa?
né? E do jeito que acho que era a Luzia Gambini que falou, acho que eu não tô me confundindo, falou assim, por isso que eu cuido da alimentação, porque eu não posso tomar remédio, né? A questão é que quando o zumbido tem a ver com a alimentação, o remédio, que demora 2 a 3 meses para agir, precisa de paciência mesmo, ainda tem que estar lutando contra o vilão que continua entrando. Se for alimentação, se for excesso de ruído, porque a pessoa adora, né, as baladas do fim de semana ou do dia da semana, ou porque às vezes ela nem adora, mas ela precisa trabalhar em lugar barulhento. Então, peraí, quem que é esse remédio na fila do pão, tá? Porque além de a gente ter paciência, né, de usá-lo pelo tempo que ele mostra serviço, a conta não fecha se você põe um jogador para te ajudar e daí o adversário é maravilhoso, gente. O adversário é mega forte. Aí acaba dando um 7-1 de vez em quando numa Copa do Mundo. É mais ou menos assim. Você acha que você tá bem? Só que não. Só que não. Então a gente precisa olhar para os adversários do ouvido. Senão a gente não ganha esse jogo. Vamos lá, quem mais? Que mais? Ah, doutora Mailis de Portugal. Entendi. Então, deu uma alta frequência, deu 60 dBs no ouvido direito. É perda? É perda. Tem que ver que frequências você teve esses 60 decibéis, tá? Tenho consulta dia 25 de outubro. Manda um abraço meu, tá bom? Eu conheço a ULA de congressos internacionais. Beleza. Tive infecção de ouvido e logo depois veio o zumbido. É isso aí. Acontece mesmo. Nossa, já rolou muita coisa aqui. Vamos lá para a próxima pergunta. Aqui, ó. Uma bem prática para vocês. Mascar chiclete demais dá zumbido? Ou agrava ele? O que vocês acham? Mascar chiclete demais dá zumbido ou agrava ele? Muito interessante. Veja, essa vizinhança aqui da frente do ouvido precisa sempre ser levada em consideração. Aliás, o que a gente precisa levar em consideração em todo mundo com zumbido? O ouvido, lógico. Ouvido, muito importante. O vizinho da frente, toda essa parte aqui, o vizinho de baixo, o vizinho de cima, e aqui eu ponho tanto o cérebro físico, mesmo a parte física, como eu ponho as emoções também, a mente, as emoções e os pensamentos, tá? O vizinho de baixo aqui, o sistema digestivo, os hormônios, tem muita coisa para ser levada em consideração. Mas falando nessa parte aqui, o que a gente vê? As pessoas que têm o apertamento de dente, apertamento ou bruxismo, ou sobrecarregam mais um lado do que do outro na mastigação dos alimentos em si, né? Podem ter alguma relação do lado que sobrecarrega com o lado do zumbido, tá? Pode, a gente vê isso. Embora quem trate, quem cuide dessa parte da oclusão acabe sendo o dentista, a gente vê isso como otorrino, vê isso na anamnese. E mascar chiclete, o que é no frigir dos ovos? Mascar uma porcaria absolutamente desnecessária para nossa vida, né? Que estraga os dentes. E se por acaso você é uma pessoa com tendência a mastigar mais de um lado do que do outro, aí o chiclete detona de vez, porque são inúmeras mastigadas, muito mais do que o que você faz numa alimentação, né? E se tiver a ver, de fato, pode causar ou pode piorar. Então, guardem isso, tá? Se for mascar chiclete, ó, rapidinho, 5, 10 minutos, joga fora. Não tem por que ficar com aquilo na boca o tempo todo e muito mais podendo deixar a sua mastigação mais assimétrica, tá bom? Então, gostei dessa pergunta. Vamos lá ver o que mais que acontece aqui. Ó, outra coisa bem interessante. Se os meus triglicérides baixaram de 300 para 140, yes, de 300 para 140 em um mês, eu posso descartá-lo como causa do meu zumbido?
Amei essa pergunta. Acho que quem fez nem tem noção do quanto eu gostei. Bom, se você tem zumbido e acha um disparate de um exame desses de sangue, de 300 de triglicérides, qual que é o raciocínio aqui? Essa alimentação tá muito errada. Tem muito carboidrato e doce nessa alimentação, que é o que aumenta triglicérides, tá? Tem muito carboidrato e doce. Então, se você baixou de 300 para 140 às custas de alimentação, um beijo para você. Se você baixou isso às custas de um remédio, só para poder ficar comendo o que você gosta de comer, que fez esses triglicéridos aumentarem, tá? Nananina não. Por quê? Se ele baixou, se o exame baixou e o seu zumbido não melhorou, não dá para descartar nada. Nada. Por quê? O vilão ainda tá entrando dentro de você. Agora, se você fez isso às custas de mudança alimentar, resultado ótimo, bom demais para um mês, na verdade, né? Por isso que eu tô aqui desconfiada que talvez não seja de alimentação, tá? De dieta. E o seu zumbido abaixou, se fez de alimentação e o zumbido abaixou, é altamente sugestivo. Agora, se fez dieta, fez direito, tirou os agressores da vida e o exame abaixou e o zumbido não mudou, ainda assim, eu preciso dizer que não dá para descartar. Por quê? Os triglicéridos têm duas maneiras de atacar o nosso ouvido. Uma é deixando o sangue grosso. Vale para colesterol e vale para triglicéridos, tá? Grosso, tá? Porque triglicéridos são moléculas de gordura. Então é como se o nosso sangue passasse de um suquinho vermelho, passasse para um azeitinho vermelho. Tá? Então, um negócio mais pegajoso. Aí, o que eu sempre falo pra vocês, toda vez eu falo, o ouvido tem quantos vasos sanguíneos mesmo? Pequeno, fino, tá? Então, azeite tem um fluxo dentro desse vaso sanguíneo, tem uma velocidade muito menor do que um suquinho, tá? Então, lerdeza de trânsito dentro da artéria do ouvido. Esse é o mecanismo. Se você abaixa os triglicérides, ele deixou de ser um azeite, passa a ser um suquinho e poderia melhorar. Ótimo quando acontece. Só que às vezes os triglicérides altos por bastante tempo, né? Colesterol alto por bastante tempo, carboidratos, resistência à insulina, o que acontece? No vaso sanguíneo formou lombadinha, formou placa de gordura, de ateroma. Tá? E daí quando você despenca os seus triglicéridos de 300 para 140, passa a ser de um azeite para um suco, a placa continua lá causando obstrução da circulação para o ouvido. Entende como é complexo? É super complexo, tá? Eu amei essa pergunta, mas é para vocês verem que por trás de um negócio que parece simples, tem toda essa riqueza de detalhes, tá bom? Vamos lá ver vocês aqui um pouquinho. Vitamina B12 e zinco na alimentação é bom para o zumbido? Vitamina B12 e zinco é bom para o corpo inteiro, para tudo, não só para o zumbido. O que acontece quando o zumbido vem junto com a tontura? É como se o ouvido estivesse gritando duas vezes para você prestar atenção no que está acontecendo, tá? Um grito é o zumbido, outro grito é a tontura. Quer dizer, quem é que está agredindo esse ouvido para ele ter que gritar duas vezes, tá? Então existem causas, existem agressores do ouvido que atacam, que tem preferência pela cóclea. Então, em geral, esse povo vai agredir a cóclea e os pacientes vão ter ou zumbido, ou perda de audição, ou ambos. Existem agressores que têm preferência pelo labirinto. Esses pacientes vão ter tontura, tá? Agora, se o agressor é filho da mãe, ele já agride as duas partes do ouvido numa tacada só.
E são pessoas que têm zumbido, perda de audição e tontura. Quer dizer, é muito grito pra gente não ouvir e não querer saber quem é o agressor. E não que remedinho que eu tomo pra calar a boca dos sintomas. Calar a boca do ouvido que tá gritando por socorro, tá? Então sempre investigação. A investigação vem com a conversa com o médico de confiança, que faz uma coisa detalhada, não faz um negócio de 5, 10 minutos. Vem com uma série de exames complementares para a gente ter uma noção de como está a profundeza lá do ouvido. Porque tem isso, né? O ouvido é tão complexo que quando a gente vai examinar aqui por fora, com aquele aparelhinho que puxa a orelha e a gente coloca a luz, aí o otoscópio, ou a fibra ótica, a gente só consegue ver a parte rasa, que é o canal do ouvido e o tímpano. Só toda essa complexidade que eu admiro, adoro. Nossa, esse mistério que sempre me fez assim, Tani, vem aqui, me fisgou esse mistério do ouvido interno, a gente não consegue examinar. Então, exames complementares são muito importantes também, para a gente entender quem são os responsáveis pela agressão numa parte ou na outra, ou nas duas, né? Numa tacada só. Falo, quem é o filho da mãe que tá agredindo o ouvido, tá? Beleza, então vamos pra frente aqui. Um pouquinho de vocês, um pouquinho lá da coisa. Deixa eu ver quem mais. Olha, outra pergunta na mesma linha. Vamos aproveitar. Ops. Ah, esse daqui não... Por que não compartilhou? Ó, tem uma pergunta que não sei por que não tá entrando. A pergunta é assim: doutora, após quanto tempo de regularização da glicemia pode se esperar melhora do zumbido? Excelente pergunta. A glicemia no exame de sangue, tá, no laboratório, o normal, a referência é de 70 a 99. Então, a alteração oficialmente da glicemia é de 100 para cima ou de 69 para baixo. Isso é alteração. Só que tem um monte de gente que tá nessa faixa aqui, ó, batendo na trave. 96, 97, 98, 99. Tá dentro do normal, mas tá com o pé na casca de banana para escorregar pro lado da doença, que daí é o pré-diabetes, tá? Então veja, se você tá me perguntando de, olha, a minha glicemia passou lá de 120 para 99, então normalizou, tá? O seu zumbido pode abaixar rapidíssimo se essa for a causa dele, tá? Se você não tiver também colesterol, triglicérides, placa, como eu respondi para outra pergunta, tá? Agora, se você baixar para 99, a questão é que 99 pode estar na faixa do normal, pode não ser o ideal para o seu corpo ainda. Então, se eu fosse pensar o que é uma glicemia ideal, entre 80 e 90, tá? Então, passou do 90, tá normal. Mas passou do 90, a gente tem que observar em exames consecutivos se não tá na tendência de se aproximar do 100, tá? Então, quando abaixa a glicemia, pode ter uma resposta rápida de melhora, pelo menos parcial, do zumbido. Eu não tô pensando em cura, tô pensando em você perceber que você tinha esse zumbido e você passou a ter este zumbido, tá bom? Muito bom. Quem mais aqui? Quem mais? Perguntas. Tendinopatia crônica, então doença dos tendões nos ombros. Tem interferência no zumbido? O ombro direto, não. Mas o ombro tem toda uma conexão, né, muscular, osteomuscular aqui, né, com a cervical, com as vértebras, com a musculatura, que esta sim pode ter a ver com o ouvido, tá? Então, se você tem a doença do tendão aí e tem o zumbido, precisa ver o que tá acontecendo entre ouvido e ombro, como é que tá este meio do caminho aqui, tá? Para daí a gente raciocinar.
A apneia pode causar pontos gatilho de dor miofascial e isso causar zumbido? A apneia pode aumentar as dores das pessoas, tá? Não sei, faz sentido. Eu não sei se ela pode causar ponto gatilho, mas faz um certo sentido. Talvez mesmo sem saber, eu não vou estranhar se puder, tá? Mas de fato ela pode causar dor. Agora, a apneia pode causar zumbido sem precisar de ponto gatilho miofascial na história para confundir, tá? A apneia, imagina assim, ó, a apneia do sono, tá? Então, a apneia é ficar pelo menos 10 segundos sem respirar, tá? E tem pessoas que ficam 40 segundos, às vezes 1 minuto sem respirar. Parece que elas estão atravessando uma piscina por baixo, assim, né? Sem respirar, dormindo na cama, sem saber o que está acontecendo. Tá? Então, só que a apneia não é só esses 10 segundos. Precisa ter um número de vezes que esses pelo menos 10 segundos acontece por hora de sono, para daí a gente falar, puxa, essa pessoa tem uma apneia do sono, tá? Então, para ser um problema, tem que ser pelo menos 5 apneias, 5 vezes esses 10 segundos ou mais sem respirar, por hora de sono, pra gente falar tem apneia, leve, moderada ou grave, tá? Bom, então, dormir, parar de respirar, volta a respirar, para de respirar, volta a respirar, para de respirar, isso é igualzinho pra vocês entenderem a eu ter um computador que tá sendo nutrido pela energia da tomada, que vem da tomada, aí eu vou lá e desligo da tomada, aí eu vou lá e ponho na tomada. Eu vou lá e desligo da tomada. Ponho na tomada. Tiro da tomada. Com ele ligado, né? Que vai acontecer com esse meu computador que tá num tira e sai de energia abruptamente? Vida útil diminuída. E uma série de efeitos colaterais, tá? Então a apneia precisa ser tratada. Tá? As pessoas que têm apneia e ficam enrolando, tá? Esperando melhorar do zumbido de outra maneira, vão ficar esperando por muito tempo, tá? Então, a apneia do sono é algo que precisa ser tratado. Clinicamente, às vezes, com perda de peso, isso pode melhorar. E às vezes o quadro é tão complicado que a própria apneia faz a pessoa engordar. Então ela precisa melhorar a apneia primeiro para poder perder peso. Melhorar como? Alguns casos tem indicação cirúrgica, que o otorrino define. Alguns casos precisam de aparelho, tá? Por exemplo, o CPAP, tá? Então, de fato, mesmo que não tenha zumbido, hein? A pergunta é de ponto gatilho e zumbido. A apneia precisa ser tratada mesmo se não tiver zumbido, nem ponto gatilho. Tá? Mas se tem um zumbido, precisa olhar para a apneia também, tá? Doutora, quando aperto os músculos do meu pescoço, o zumbido diminui. Que delícia! É muito bom diminuir, é muito bom ter um mecanismo, né? Para quando o zumbido tá alto, que você possa fazer alguma coisa e ele diminuir rapidinho, né? Muito bom. O que seria possível causa? Com certeza tá na própria musculatura do seu pescoço, tá? E você tem alguns pontos gatilho que... Os pontos gatilho são um mecanismo gerador de dor, tá? Alguns pontos gatilho podem causar o zumbido, fazer ele aparecer ou piorar o zumbido quando eles são tocados. Mas tem alguns que diminuem o zumbido ou fazem ele desaparecer, né? Que é o seu caso, que diminui. Então, tratar o ponto gatilho de qualquer jeito do seu pescoço, que às vezes você sabe que tem um, e um fisioterapeuta bem versado aí na terapia manual, vai ver vários, tá? Então, desativar pontos gatilho pode ser a saída para você diminuir de vez o seu zumbido, tá bom? Muito bom. Muito bom, Marli. Quem mais que tem aqui? Como eliminar essas placas de gordura? Formou placa, precisa entrar no eixo, porque a placa só forma quando a gente tem anos e anos e anos
de descontrole da alimentação, né? E às vezes as pessoas falam assim, é porque eu tenho pressão alta. Mas até a pressão alta hoje, né? Hoje já tem uma base de doença inflamatória, ou seja, ela tem a ver com alimentos que a gente come. E eu, na minha época de medicina, fui treinada com essa ideia que as pessoas que têm pressão alta, por exemplo, precisavam não comer sal, reduzir o sal, né? Reduzir ou tirar, dependendo da gravidade. Hoje tem assim de pesquisa mostrando que os alimentos inflamatórios aumentam a pressão, que é o trio parada dura que a gente sempre fala. Os gostosos, açúcar, não só o sal, açúcar, farinha de trigo, glúten e leite de vaca. E não só por causa da lactose, tá? Lactose é inflamatória, mas as proteínas do leite, lactose é o açúcar do leite, as proteínas do leite também são inflamatórias. Então, às vezes, a gente passa anos comendo todas essas coisas gostosas sem saber que elas são vilões para o nosso corpo, para os nossos vasos sanguíneos, né? E tem vaso sanguíneo do cabelo até a unha do pé. Então a ideia é que a gente não sabe, principalmente quando a pessoa é magra e ela tem esse pensamento assim, eu posso comer, então ela come, porque come pelo prazer de comer, porque é gostoso e porque não tem o impedimento que muitas pessoas têm, que é o ganho de peso. Manda bala. Então são muitos anos que os vasos sanguíneos estão sendo inflamados por essas delícias, por essas gostosuras. E daí, para fazer o trabalho de desinflamar, né, considerando que o corpo tem um baita de um jogo de cintura, tá? Então, para formar placa, é porque ele já tá pedindo socorro, tá? Então, ele tá reagindo a um vilão que não para de passar ali e formando placa, tá? A ideia é, de fato, uma adesão de vez a uma alimentação sem inflamação, a uma alimentação anti-inflamatória, tá? Doutora Tani, fantástica essa live, todos nós do grupo, sou sua fã, muito obrigada, um ótimo final de domingo para a senhora. Leonildo, querido, obrigada, nossa, obrigada, que gostoso ler isso, muito obrigada. É sempre um oásis, né? Quando a gente vê alguém que tem uma coisa para cima, para passar, né, para os colegas, nesse caso aqui foi para mim, eu agradeço muito, né? E não só os problemas, né? Porque é muito fácil a gente falar dos problemas, né? O difícil é, no meio da fala dos problemas, a gente ter uma luz e puxar as pessoas para cima. Muito, muito obrigada mesmo, viu, Leonildo? Entendo melhor a doutora pelas lives. Que bom, fico contente. Olha que essas coisas estão vindo parar no meu dedinho aqui. Vixe, exame deu severa. E quanto tempo para melhorar o zumbido? Marinete, desapega do zumbido. Vai cuidar da saúde como um todo. Desapega só do zumbido. Vai porque o seu corpo precisa, não é só o seu ouvido que precisa, né? A apneia severa é para melhorar hoje. Há exatos 2 anos, quando tinha 52, começou o zumbido. Sumiu. Deixa eu pegar mais uma perguntinha, se tem lá mais alguma legal para vocês aqui. Olha, pergunta excelente, só que ela tá dividida em 2 partes, então eu vou... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar essa parte aqui para vocês. Vai ter muito a ver com vocês. Já fui a muitos especialistas, otorrino, fono, físio, osteopata, e sempre falam que é multifatorial. Que bom que eles falam, porque tá certíssimo. Só que a continuidade da pergunta era assim: então como é que a gente faz para tratar múltiplas causas? Perfeito, show de bola, Fernando. Perfeito. Então veja bem, quando a gente tem muito essa visão multifatorial, né? Porque se fosse todo mundo com uma causa só, ia perder tempo para quê? Todo mundo ia ter o mesmo tratamento, né? Então, multifatorial. Então, o que eu faço?
A gente vai investigando tudo e eu falo pro paciente que eu tô montando um quebra-cabeça, né, com várias pecinhas que a gente vai pegando da conversa, do exame físico, dos exames complementares, e montar o quebra-cabeça é pra mim. Pra mim. Sou eu que tenho que ter clareza das peças, da figura que isso tá me mostrando e das hipóteses multifatoriais em cada pessoa. E daí, então, eu falo que eu tô montando quebra-cabeça, porque dessa clareza minha vai sair aqui uma listinha de possíveis responsáveis pelo zumbido. Então, eu falo, é o banco dos réus. E eu, particularmente, para não errar, prefiro colocar suspeito que pode ser que seja inocente do que não colocar o culpado. Eu acho que acrescentar um suspeito inocente no banco dos réus é um erro de julgamento menor do que não olhar para o culpado, deixou ele lá fora, nem pensou no culpado, tá? Real. Mas de fato, às vezes o nosso corpo acaba sendo intoxicado e não tem um responsável. Sabe que nem em assassinato, em crime, que tem os cúmplices, né? Às vezes a culpa não é de um, é uma quadrilha, tá? Então, eu faço meu banco dos réus com as possibilidades das causas. Do ouvido, da TM, do pescoço, da digestão, do emocional, das deficiências de vitaminas e minerais que eu vejo nos exames de sangue e coloco os suspeitos ali, tá? E daí como é que eu me viro, tá? Se você como paciente, né, como portador aí de zumbido, tá na dúvida, como é que o médico que vai te tratar se vira, né? Com essa mesma, olhando essa coisa multifatorial. Então, quais são os suspeitos no seu caso, tá? Simples. Quais são os suspeitos reversíveis? Quais são os facinhos de você lidar primeiro, tá? Então, se você tem questões alimentares, questões de deficiências de vitaminas e minerais e questões com dores, esses são os mais fáceis, tá? Os mais rápidos, os mais produtivos, tá? Então, eu começo nessa linha. Então, mesmo que sejam 3, a gente traça uma estratégia para cada uma das coisas. Por quê? É porque tem zumbido só? Não. É porque eu enxerguei a pessoa como um todo e aquele corpo como um todo tá precisando de ajuda. E daí a melhora do zumbido é consequência. É consequência. Então, se a gente fez a primeira etapa daquilo que é mais fácil, puxa, eu tenho vários pacientes que confiam em mim, na primeira consulta a gente faz essa estratégia, olha, você entendeu? O quebra-cabeça tá assim, 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 a gente vai fazer assado, assado, assado. Beleza, doutora, gostei muito, tal, né? Volta a segunda vez com o exame de sangue e tá tudo lindo, lindo, maravilhoso. Desses que estão com tudo lindo, quer dizer, a bagunça que tava foi arrumada, adivinha? Tem gente que melhora e gente que não melhora, tá? Então, quando a pessoa arruma a bagunça, eu tenho um prazer enorme de receber pela segunda vez os pacientes que vêm com a casa já arrumada, que os exames mostram. Falei, fez a lição de casa direitinho, uma delícia, tá? Aí, quando esse zumbido já melhorou, show de bola, porque a gente entende que aquele suspeito é responsável sim. E daí a gente precisa cuidar dele melhor e por mais tempo. Mas a gente achou dentro do banco dos réus quem de fato era vilão. E se a casa tá toda linda, arrumadinha e o zumbido não melhorou, tem chance daquele suspeito ser inocente. Tem chance. Então aí é a hora da gente fazer a segunda etapa, que é abordar as coisas que são mais complicadas para o corpo reagir. E se são mais complicadas, o que precisa? Paciência. Paciência. Porque aí começa a segunda etapa, tá? E na terceira consulta, pode ser que a pessoa já esteja melhor. E, infelizmente, às vezes tem gente na terceira consulta
que ainda não percebeu melhora, tá? Mas isso que eu tô falando é perceber melhora, não é chegar na cura, tá? Não é chegar na cura. Então, infelizmente, tem pessoas, deixa eu tirar essa pergunta, tem pessoas que fazem uma consulta e a única hipótese que tem na cabeça delas é a cura. E daí fica muito pesado e frustrante para elas. E eu sempre converso, cura é sonho de consumo. Eu vou adorar quando a gente puder curar todo mundo. Por enquanto a gente não pode. A gente consegue curar alguns. E mesmo quem a gente já curou ou ainda vai curar, nem acho hoje que é um negócio que a gente consegue adivinhar, a gente consegue prever. Simplesmente vai, simplesmente flui. A chave com a fechadura encaixou super bem, tá? Agora, muito antes do sonho de consumo de curar, seja do médico, seja do paciente, tem que ter melhora parcial. Então, as pessoas que só focam na cura, elas não enxergam, elas não valorizam uma melhora parcial de 20%, 30%. E esse é um erro de julgamento grotesco. Pior do que botar no banco dos réus um inocente, tá? Você não perceber ou não valorizar que você melhorou 20% a 30% te faz desistir porque você acha que não serviu. Só que se a gente quer chegar no 100% de melhora, quem é que pula para 100%? Tudo na vida tem um processo, tudo no corpo tem um processo, tá? Então, os 20% ou 30% de melhora parcial, que são pouco, são chinfrim para algumas pessoas, para mim, são só o começo. Então, essa ideia, todo mundo devia saber, né? Devia incorporar isso, porque senão a gente joga no lixo o que é o começo da preciosidade, que é conseguir chegar em mais de 50% de melhora, tá? Então pensem nisso. Às vezes vocês vão tão fechados para uma primeira consulta com um profissional que for, vocês vão tão fechados que vocês não conseguem abrir para observar uma outra possibilidade. Calma, pode ser que você melhore com mais tempo. Então essa tendência de desistir porque quer coisa para ontem, e se não for para ontem não consegue melhorar, não consegue viver, essa tendência de desistir é algo absolutamente contra vocês mesmos, tá? Então vai um puxãozinho de orelha aí, tá bom? Com amor de sempre. Nossa senhora, eu falo um negócio aqui, vocês já falam um monte aqui, já foi lá para baixo. Eu tenho várias causas a investigar, vou eliminando até chegar ao ponto. Quem sabe é uma estratégia, Celibela. Uma coisa é você fazer isso sozinha, né? Porque você já tem essa noção. Outra coisa é você fazer acompanhada com quem tem mais experiência. Mas eu vejo que você sempre se manifesta aqui que você aproveita muito o conteúdo do grupo, né? Então eu acredito que você já esteja mega bem informada. Vamos lá, que mais? Por isso que é bom e importante essa live. Muito obrigada. Oi, Virgínia, tudo bem, querida? Que mais? A síndrome do tensor do tímpano pode ser ativada pelos músculos dos olhos. Que maravilha de pergunta! Às vezes, ao apertar os olhos, sinto o tímpano vibrar mais forte. Uhul! Excelente! Você sabe, hoje é domingo. Quando que foi? Foi no fim de semana passado. A gente gravou o EISA, que aliás vou fazer esse convite para vocês. O EISA é o Web Meeting Internacional sobre Zumbido e Hipersensibilidades Auditivas. É o nosso evento científico do Novembro Laranja, que daqui a pouco tá chegando, né? Ó, com muito amor, Novembro Laranja tá chegando. E um dos tópicos que a gente colocou no EISA desse ano, que foi gravado, foi exatamente essa coisa do zumbido com dor, e a gente chamou uma fisioterapeuta maravilhosa, né, que trabalha muito com o olho, que é a doutora Tainara Nascimento, TH, né, pode ir pro Insta dela, e ela é expert em reabilitação do olho, tá? Então, a ideia é ver quais casos de zumbido tem a ver com olhar, com piscar, com mexer pra lá, pra cá,
A gente teve uma paciente, então eu tô falando isso porque a gente gravou o caso da Tainara, maravilhoso, maravilhoso, de cura, né, de zumbido com reabilitação do olho. A gente teve um caso maravilhoso de cura, né, de uma paciente, né, tá publicado acho que em 2006. Ela só não tinha zumbido quando ela olhava para frente, porque para lá e para cá aparecia um zumbido e para cima e para baixo aparecia outro zumbido. E eu fiquei tão intrigada com essa paciente que a gente inventou um tratamento para ela que acabou dando certo, né? Que foi baseado na reabilitação vestibular da tontura e a gente criou uma para olho e sumiu. Foi muito bacana. Imagina, para cada lado que você olha, o seu ouvido faz um som diferente. É muito doido, né? E ela era surda. Então a gente vê que quando o cérebro não recebe as informações auditivas direito, começa um cruzamento de via, a fiação ali, a circuitaria fica toda doida. Mas o que eu quero convidar vocês? O EISA tem 3 dias, 9, 10 e 11 de novembro. E o dia 9 é gratuito e aberto ao público. Então fica aqui o convite para vocês se inscreverem, porque vale muito a pena, tá? Esse evento tem a nossa embaixadora é a Milena Machado, a jornalista, né? Tá em altíssima, né? Agora cobrindo as eleições, né? A primeira mulher fazendo isso. Enfim, então vale super a pena, tá? O eisa.com.br, gratuita. Tá esperando o quê? Tá bom, queridos? Então, me despeço hoje de vocês com essa mensagem aí. E a gente se encontra no domingo que vem. Muito obrigada pela participação, por perguntas maravilhosas, por uma abertura de cabeça e de coração aqui para tudo que a gente fala, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.